Good afternoon, saudações a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso e vosso Camacel, o canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, que partilha convosco diferentes temas importantes sobre o universo da resolução extrajudicial de litígios e não só, envolvendo temas como a mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e as práticas colaborativas em matéria de resolução de conflitos, quer no ponto de vista preventivo, quer no ponto de vista a montante já na sua resolução. Para hoje, nós vamos dar sequência à série de vídeos que temos vindo a fazer sobre o corredor do lobito. Propositadamente deixamos que, de facto, mais pessoas tivessem contacto com os vídeos anteriores, com o vídeo de lançamento e o primeiro vídeo temático, que na verdade são dois vídeos já apresentados por nós sobre a matéria relativa ao corredor do mito. Os nossos pedidos de sempre, subscrevam o canal, partilhem os nossos conteúdos, apresentem-nos sugestões de temas, de pautas, para que possamos, de facto, tratar de questões, mas de encontro àqueles que são os vossos interesses e necessidades. Outro sim, a partilha dos conteúdos que nós temos aqui permitirão o crescimento da página na perspectiva do YouTube, podendo sugeri-la para todos quantos procuram matéria sobre essa natureza. E os likes também ajudam-nos, de facto, a crescer, quer nessa perspectiva, quer também do ponto de vista anímico, porque nos demonstram que, de facto, não só uma série de pessoas assistem os nossos vídeos, mas que também gostam, de facto, daquilo que assistem. Temos tido um número exponencial de visualizações, mas não se reflete ainda no número de subscrições e reações aos vídeos que nós temos estado a divulgar. Pelo que pedimos que de facto o façam para que possamos ter uma percepção muito mais concreta daquilo que estamos a fazer e assim continuarmos a fazer esse trabalho. Um, para hoje, depois do primeiro vídeo de lançamento em que falamos sobre as implicações mais técnicas a nível político, a nível eh, eh, empresarial, a nível administrativo, a nível geral, genéricas, se assim quisermos, sobre o corredor do Lobito e a sua importância, o impacto que terá ou que tem na vida das pessoas. Olhamos também para um bocadinho da história sobre o corredor do Lobito e a implementação desse grande projeto eh, que começa no caminho de ferro de Benguela, mas que se estenderá até o Índico, como a perspectiva dos diferentes países que convergem neste sentido e intenção. Falamos das transformações que se esperam e que têm estado a acontecer a miúde já com a adjudicação da gestão do corredor do Lobito ao consórcio de empresas que venceu o concurso e com efeito a absorção de todos os trabalhadores angolanos que estavam antes no caminho de ferro de Benguela para esta empresa e a expectativa, pelo menos que nós temos, nós não conhecemos em concreto, que se cria no sentido da melhoria das condições desses mesmos trabalhadores com novas condições de trabalho, mormente salariais, e de facto com políticas diferenciadas, considerando a dimensão quer do projeto, quer a dimensão das empresas que constituem esse consórcio. Ou seja, tem de haver um impacto positivo na vida dos angolanos e angolanas que mais diretamente estão ligados a esse projeto, porque trabalham no corredor do Lobito, porque trabalham no caminho de ferro de Banguela, ou trabalharam e agora foram absorvidos por esse consórcio de empresas, mas também que se espera que, de facto, que esses efeitos se estendam na vida de mais pessoas, não só diretamente dos trabalhadores e dos seus agregados familiares, porque quem vê um trabalhador está por detrás, obviamente, uma série de outras pessoas que compõem o seu agregado familiar, mas também, de facto, na vida de todos quanto, todos os angolanos, olhando para a dimensão do corredor do Douro. Então, se espera, de facto, esse efeito positivo na vida das pessoas. De outro modo, não, de nada valerá o esforço e, eventualmente, também algum sacrifício consentido para que um projeto dessa dimensão se realize eh, eh,
e que haja exportação de uma série de matérias-primas, seja de Angola, seja de outros países, e que sejam alocadas forças e receitas públicas para o efeito. Bem, também é verdade que, aqui ainda fazendo um rescaldo sobre algumas notas sobre o nosso primeiro apontamento, que este projeto deverá impactar necessariamente a nível também da segurança operacional dos trabalhos no caminho de ferro de Benguela. Estamos a falar da intervenção de três grupos empresariais grandes, conceituados, financeiramente bem estabelecidos, e também de uma série de oportunidades de negócios para outras empresas que podem, com estas empresas grandes que compõem esse consórcio, trabalhar, mas também da necessidade que têm os investidores nesse corredor, normalmente os Estados Unidos da América, e pelo trabalho também que foi feito pelas empresas chinesas que refizeram este caminho de ferro, claro, por via do contrato estabelecido com o governo angolano, se quer, de facto, que haja uma maior segurança operacional. Já estamos a ver e já assistimos várias vezes situações de acidentes, de incidentes que ocorrem ao longo da linha de caminho de ferro, e é importante, de facto, que se dê maior segurança operacional, não só para que se garanta que as mercadorias transportadas cheguem a tempo e de forma segura aos seus destinos, seja ao Porto do Lobito, seja ao terminal ferroviário do Lobito ou um outro terminal qualquer, ou ainda que seja posterior. Então é importante que, de facto, que essas mercadorias cheguem da melhor maneira, mas também é importante que se evite cada vez mais acidentes que vêm dizimando a vida de muitas pessoas ao longo da linha do caminho de ferro. Então é importante que, de facto, se olhe também para essa componente e estamos em crer que ela há de acontecer, que é a segurança operacional a nível do caminho de ferro. Mas pronto, isto como o guisa final sobre aquilo que são as notas que apresentamos no nosso último apontamento, nosso vídeo número 2 sobre o caminho de ferro de Benguela. Hoje nós queremos entrar mais para aquilo que vai de facto tocar no final para a grande matéria que tem que se ver com a resolução ou prevenção de litígios e a intervenção ou não dos métodos adequados de resolução de conflitos nesta matéria que se prende com o investimento no caminho de ferro de Benguela. E nós trazemos para hoje, sem se resumir a elas, pelo menos 12 notas fundamentais que nos permitem refletir e integrar ou não, dependendo da perspectiva de quem analisa também, os métodos de resolução extrajudicial de litígios como aqueles os mais sejam mais adequados para a nível do corredor do Lobito e de toda a logística e toda a atividade que aí se desenvolve, serem atendidos também, porém não exclusivamente, porque não é a panaceia, nós amamos os métodos que o Salvador Salazar diz, mas temos consciência, e como diz o professor José Lopes Semedo, que a nossa paixão não é platónica. Somos apaixonados, porém a nossa paixão não é platônica. Sabemos exatamente das limitações que se podem aqui colocar na aplicação dessa forma de resolução de litígios, muito mais objetivamente olhando para os diferentes tipos de matérias e situações a regular, às vezes subjetivamente olhando para as pessoas, para as partes que intervêm nessa forma de resolução de conflitos, ou nessas formas de resolução de conflitos. Mas elas também apresentam exatamente várias etapas e diferentes modos de articulação dessas mesmas formas, não são litígios, pelo que podem perfeitamente ser adequadas para as diferentes matérias e assim permitir um âmbito maior na sua aplicação. Contudo, é importante nós analisarmos e tentarmos perceber efetivamente que tipo de situações, para aquilo que é o quadro que nos apresenta o corredor do Lobito, podem efetivamente demonstrar, comprovar a necessidade e a utilidade ou a adequação dessas formas de resolução de litígios. Quero primeiro convidar-vos a olhar para um quadro diferente, que seria um quadro a nível de relações internas,
do comércio interno entre sociedades ou comerciantes individuais angolanos e também num quadro regulatório em que se coloca apenas a situação da intervenção da lei angolana e de instrumentos regulatórios nacionais. E para depois pensarmos fora deste quadro, se efetivamente, olhando para estas premissas 12 que nós vamos trazer, se da mesma forma se cogitaria a aplicação das diferentes das formas de solução de litígio mais formais, mais conhecidas que temos, no caso os tribunais judiciais, para atender à situação destas relações em concreto. Peço também a vossa atenção para aquilo que tem sido até hoje o modo de funcionamento e a capacidade de resposta, quer em tempo, quer em qualidade, que temos estado a receber dos tribunais judiciais. É verdade, em crescente em várias perspectivas, no número de funcionários judiciais, desde juízes, procuradores e escrivãos, no número de tribunais com a abertura de novas instalações a nível de salas, a nível de comarcas, inclusive, olhando para a nova organização judicial angolana, com a instalação e funcionamento dos tribunais da relação com caráter regional e também com uma dinâmica diferenciada que tem estado a ter o Tribunal Supremo com o maior número de juízes, se justificado ou não, isso é uma outra questão, e também com as suas decisões, de doutas ou não, também é uma outra questão. Isso coloca a todas as jurisdições, não só a nível todos os níveis de jurisdição, não só a nível do Tribunal Supremo, mas se questiona em tudo, inclusive também nos tribunais arbitrais essa questão se coloca, e toda a qualidade das decisões, obviamente. Mas, independentemente disto, quero que tenham em atenção estes elementos para nós analisarmos então estes 12 pontos, essas 12 notas para a aferição em concreto da mais-valia ou não das formas extrajudiciais de solução de litígios, mormente aqui a arbitragem, a mediação e a conciliação, mas também, claro, outras formas, como o dispute boards, que podem aqui ser aplicadas. A primeira nota. A primeira nota tem que ver com a língua. Nós sabemos que a língua é um fator de identidade cultural, mas também a língua é um fator de aproximação entre as pessoas e de facilitação de negócios. Quantas vezes nós não ouvimos falar que o inglês é uma língua comercial e que quem não fala inglês não vai chegar a determinados patamares? Aliás, aproveitamos entre parênteses para colocar aqui uma nota. É importante que, para quem quer aproveitar, de facto, novas oportunidades de trabalho e de negócio, considerando essa plataforma internacional que se vai criar a nível, que já está criada a nível do corredor do Lobito, considerando as empresas que venceram o concurso e a língua de trabalho que muitas delas têm, é importante que, de facto, se aproveite. Conhecendo também um pouco mais do inglês, não estou aqui a advogar uma substituição da nossa língua materna ou da língua veicular, mas que, de facto, seria uma grande mais-valia do ponto de vista objetivo para quem quer que seja, aprender também o inglês, como já foi e tem sido até agora o mandarim, tem servido de oportunidade de negócio para muitas pessoas, ou de trabalho para muitas pessoas. Então, aqui o fator língua se apresenta também como um fator importante. Dizia eu, não só na identidade cultural, porque aproxima as pessoas e permite, de facto, que conheçam-se melhor e tratem de forma mais fácil determinadas situações, mormente até de negócios, ou outras de natureza pessoal, mas a língua acaba sendo também um fator que, de facto, determina, em muitos casos, o modo como determinadas situações se poderão desenvolver, para mais, para menos, para melhor ou para pior. O facto de A e B falarem a mesma língua apresenta-se aqui como um fator de conexão, um fator identitário, como já dissemos, não só do ponto de vista cultural, mas também facilitador da comunicação e, consequentemente, da busca de entendimentos e de soluções mais autocompositivas, mais
mais de equidade, se quisermos, na medida em que quando existem conflitos, o que as pessoas procuram, de facto, é encontrar questões ou pontos de convergências e muitas vezes o fator língua nos permite, de facto, olhar para isso de modo diferenciado. Não é à toa que, em matéria de resolução de litígios, o fator língua, ou o item língua, é fundamental, quer a nível da definição do modo como se vai desenrolar todo um procedimento de resolução de litígios, se em português, se em mandarim, se em inglês ou outro, como também de formas a permitir que, de facto, as partes envolvidas numa relação concreta, material, ou numa relação processual, possam, de facto, perceber em que termos serão qualificados, analisados interpretados determinadas situações ou institutos que convergem, que concorrem para a realização daquele exitosa daquele propósito ou deste. Me estou aqui a referir, por exemplo, na celebração de um contrato. Sabermos em que língua será realizado esse contrato, em que línguas a interpretação do contrato será feita, ou se será feita numa só língua, tendo aquela como a língua do contrato, ou se poderá ser feita em duas línguas ou em três línguas e ter uma língua oficial para a interpretação e aplicação do contrato. E quem fala do contrato poderá falar também da parte processual ou adjetiva, que se poderá também ter ou definir uma língua para o processo. Não é? E aqui a língua, como dizia, se coloca de facto como um fator identitário importante, mas também um fator diferenciador, ou seja, nas duas medidas. Porquanto pode ser um ponto de ruptura, como também pode ser um ponto de agregação entre as pessoas. Então, aqui entendemos que o fator língua é importante e tem de ser tido em atenção para podermos definir o modo de operacionalização e realização dos contratos e das relações comerciais entre as pessoas, mas também a nível da resolução dos conflitos, poder ter, de facto, aqui esse fator como um ponto fundamental, porque assim também tem respaldo, quer no ordenamento jurídico angolano e naquilo que é aplicável ao direito judicial e também no direito arbitral, na medida em que há produção de provas, há inquirição de testemunhas, a necessidade de intérprete, quando necessário se torna, e na arbitragem, na mesma senda, inclusive para a escolha da língua do processo, é de facto um fator que é tido em consideração, seja qual for a via de resolução de conflitos. Na mediação, por maioria de razão, na medida em que se procura uma solução autocompositiva, é necessário, evidentemente, que as partes também nos apresentem efetivamente um, esse ponto de convergência que permita que entre elas haja uma interação direta. Ou seja, não precisa ter com a intervenção de um terceiro, que as partes por si só conseguem ter essa interação direta e ganha também alguma confiança, alguma empatia, na medida em que eu não preciso e nem desconfio de um tradutor traidor porque o A me diz determinada coisa e o tradutor traduz como se fosse uma outra coisa. Mas ainda me permite perceber a nível das sensações, a nível da linguagem não verbal, articulando a verbal com a não verbal, se efetivamente aquele sim, aquele não, aquele talvez, aquele comentário foi feito da melhor maneira e me permite perceber, de facto, se efetivamente aquilo que foi transmitido pelo o meu interlocutor é de facto aquilo que eu percebi da comunicação que ele fez ou não. Então, torna muito mais fluida e tem, de facto, o seu impacto, quer a nível das relações materiais, quer a nível também na relação processual, já aqui no campo da resolução de conflitos, pelo que entendemos ser um ponto importante a ter em consideração. O segundo ponto tem que ver com os interesses. Numa relação comercial, e aqui interligando os dois pontos, numa relação comercial, as partes têm, para além de posições, interesses diferentes. Aliás, ninguém faz uma relação ou entabula uma relação com um terceiro sem ter em consideração que, de facto, tem os seus interesses subjacentes e pretende vê-los acautelados ou vê-los resolvidos, ou pelo menos alcançados. E aqui
nas relações intersubjetivas, também se colocam exatamente as questões de interesses. A nível de posicionamentos, pode haver, inclusive, divergência entre a posição e o interesse em dado momento, mas a verdade é que se pode haver divergência, também pode haver convergências relativamente a interesses. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de relações a nível desse corredor imenso, que é o corredor do Lobito, e que esses interesses de quem patrocina ou financia determinado projeto ou de construção de infraestrutura, de quem cedeia ou acolhe este investimento, de quem pretende usar ou usufruir desta infraestrutura financiada e instalada em determinado território ou Estado para escoar os seus produtos, de quem pretende, porque não está nesta região, aqui na região da SADC, mas pretende adquirir determinado produto que vem de um outro continente, querer fazê-lo passar pelo corredor do Lobito, anyway, uma série de interesses que aqui se podem colocar e que podem, por essa razão, movimentar podem, por esta razão, fomentar a intervenção, a interação entre pessoas distintas naquilo que é as valências ah, hum, apresentadas pelo corredor do Lobito, oferecidas pelo corredor do Lobito. Ou seja, dito de outro modo, o que é que nós queremos dizer aqui? É que, para além de posições que se colocam mais num ponto de vista concreto de uma relação, de uma situação em concreto, os interesses das partes são diferentes também. Os interesses dos intervenientes, para além de serem diversos, são diferentes entre si. E, por essa razão, a busca pela concretização desses interesses pode ser um fator de criação de conflitos, pode ser um fator de desagregação, pode ser um fator negativo, mas que, de facto, a nível das relações comerciais, como não podia deixar de ser, deve existir o máximo de previsibilidade e a possibilidade de acautelar, de mitigar estes interesses que são difusos, que são diferentes, que muitas vezes até contrários, e encontrarmos formas de harmonizar. E essa harmonização muitas vezes ocorre na prevenção dessas mesmas situações diferentes que podem efetivamente causar aqui alguma celeuma, podem causar algum litígio. E aí entendemos que, de facto, deve haver um campo amplo de aplicação de diferentes mecanismos e estruturas que permitam, de facto, facilitar, primeiro, a comunicação, segundo, prevenir uma série de situações e de conflitos, permitindo que, de facto, esses interesses diferentes possam ser integrados, possam ser harmonizados no âmbito de uma plataforma que aqui se deve criar ou se deve construir. Então, entendemos que esse segundo ponto, os interesses são de facto fundamentais e devem ser tidos em consideração para avaliarmos de facto os modos, os mecanismos e as estratégias para a prevenção ou resolução de eventuais litígios. Um terceiro ponto que nós também aqui identificamos é a nacionalidade. Falamos aqui da língua, falamos dos interesses, mas também existe a nacionalidade. Nós estamos a falar de interesses nacionais que, tratando-se de um Estado ou tratando-se de um ente privado, um ente público ou até de estruturas mistas, públicas e privadas, mas que tenham necessariamente uma nacionalidade, uma patente, uma bandeira. E aqui converge o ponto da nacionalidade com os interesses também, na medida em que estamos a falar ou estaríamos a falar de pessoas, sociedades comerciais ou pessoas singulares de países diferentes, nacionais de estados diferentes, e que, concomitantemente, por via da nacionalidade, uma série de outras situações concorrem para que, de facto, se defenda determinado interesse daquele nacional do ou do outro Estado e que, de facto, essa questão, esse ponto da nacionalidade seja relevante para determinarmos, muitas vezes, com que tipo de, de cultura, que tipo
conhecimentos, que tipo de sensibilidades, que tipo de posições, no ponto de vista da interação intersubjetiva, sejam pessoas singulares, como já dissemos, sejam pessoas coletivas a nível da sua visão, da sua estratégia, do seu modo de operandes, da interação, inclusive, entre pessoas físicas nacionais desses diferentes estados, possam existir, não é? Ou seja, se são pessoas de nacionalidades diferentes, vindas de territórios diferentes, de facto estão acostumadas a determinados usos e a determinado modo de estar diferente em relação aos outros e que de facto pode aqui ser um fator que nos levará a determinados conflitos também. E aqui permitam-me voltar a tocar nessa tecla, já dissemos isso lá atrás, e é importante que se tome nota novamente que quando falamos em conflito, não estamos necessariamente a falar em algo mau, algo negativo. O conflito pode ser também positivo e o conflito pode ser transformado, ou seja, o conflito pode ser algo necessário para se dar um passo adiante. Então, atenção, quando falamos aqui em conflito, nós não queremos passar a ideia de algo negativo, algo mau e prejudicial. Não é esta a nossa posição, não é assim que nós olhamos para o conflito. Aliás, doutrinalmente, não é assim que se conceitua o conflito. O conflito é muito mais do que apenas algo negativo. Mas, estávamos aqui a dizer, no âmbito dos negócios, de facto, essas situações que podem levar a alguma diferença entre as partes devem ser mitigadas, devem ser conhecidas, devem ser acauteladas. E a questão da nacionalidade tem também este condão, quer a nível da identidade, não é? Porque aproxima mais pessoas nacionais do mesmo Estado e é mais fácil a convergência de interesses também, mas porque de facto ser nacional de um Estado implica uma série de situações e até de limitações quando se está na interação com o nacional de um outro Estado, quer por razões de ordem cultural, quer por razões de ordem normativa. E até os próprios hábitos e o modo de estar das pessoas. Então, são, de facto, os coquetéis que podem, de facto, fazer com que situações de diferença se possam agudizar e ser necessário, de facto, uma intervenção de um órgão para administrativo ou não, para, de facto, regular e tentar encontrar aqui a harmonização relativamente à forma de interação destas pessoas, sejam elas coletivas ou não. Ficamos por aqui neste apontamento, porque não queremos fazer vídeos muito longos, porque depois não são assistidos na íntegra por vocês. Voltaremos numa próxima edição para falarmos então dos outros pontos que restam. Ficamos por esses três e já voltamos numa próxima edição. Convido-os a continuarem connosco para, de facto, então fazermos essa caminhada sobre a nossa visão sobre aquilo que é o corredor do Lobito. Goodbye.